perguntar um negócio que, voltando numa conversa anterior aí, que a gente tava falando de aborto. O que você pensa sobre isso? A gente tá falando de aborto. Ah, tá. Você falou sobre a questão. Eu penso que a vida humana, ela tem que ser tratada, e aqui eu estou abraçando o que é o magistério da igreja. Ela precisa ser zelada e protegida desde a concepção até a sua decadência natural. Então, eu jamais serei a favor do aborto. Mas já respondo onde você quer chegar. Isso você tá falando como padre. Estou falando como pessoa civil, CPF. O Fábio. Fábio Marinho. Sou totalmente contra o aborto. Sua opinião CPF, sendo padre ou não. A minha opinião como pessoa civil é a mesma da Igreja Católica. Eu acompanho a igreja nesse pensamento. Não porque eu sou padre, pessoa civil, tá? Uhum. Agora, jamais irei criminalizar uma mulher que faça isso. Jamais. Porque eu não sei o que se passa de angústia dentro dela. Então, ao mesmo tempo que eu sou totalmente contra, eu jamais vou apontar um dedo para uma mulher que fez um aborto. Mas agora eu vou te falar como padre. Todas as confissões que eu ouvi de mulheres que abortaram foram as mais difíceis de serem ouvidas. Pelo peso que elas carregam, pelo fato de terem transformado o útero num cemitério. Acaba com a vida da mulher, né? Eu nunca atendi uma mulher que tenha abortado que não tenha chegado aos pedaços dentro do confessionário. Existem Nunca. estudos além do Eu tenho confessionário, 15 né? anos de padre. Eu já devo ter ouvido 200, 300 mulheres que abortaram. Pô, mas hoje a gente vê feminista aí que fala que vai engravidar só pra abortar. Não dá pra julgar uma mulher dessa? Cara, eu julgo. O feminismo é uma julgo. ideologia que ela precisa de ser vista com olhos muito cuidadosos. Porque o feminismo não é negar o masculino. Não é antipatizar o masculino. E existe uma vertente que está desse lado, que é uma vertente extremamente equivocada, burra. Porque segue uma ideologia burra. Essas pessoas tinham que ter vergonha de se autodenominar feministas. Feministas todos nós somos quando nós desejamos que as mulheres tenham direitos iguais. Que elas não estão submissas à sociedade patriarcal. Que elas não têm que ganhar menos. Que elas não têm que estar em trabalhos subalternos. Ser feminista, todos nós temos a obrigação de ser. Porque nós vivemos numa sociedade onde o preconceito contra a mulher é gigantesco. Então é uma questão moral e de bom senso nós defendermos uma sociedade que seja igualitária. Agora, defender pautas que ferem a dignidade humana, aí já não é ser feminista. É ser burro. Uhum. É ser ignorante, é ser estúpido. É querer chamar a atenção para uma ideia que já nasceu morta. Como o aborto que elas já provocam. Vou engravidar para abortar. Uma pessoa dessa precisa de um psiquiatra, ela não precisa de atenção. Ela precisa de remédio controlado. E será que esse patriarcado forte não é um resultado de um empoderamento feminino que cada dia que passa Não, tá o patriarcado mais? vem muito antes disso, né, Rodrigo? Todas as sociedades são patriarcais, a exceção da sociedade celta, a gente celta, tem que reconhecer medieval, que em algum momento o feminismo foi excelente. Justamente. É necessário entender isso. Mas já passou desse equilíbrio já, não? Eu acho que ainda tem muita coisa a ser superada, porque quando nós pegamos dados científicos, e a gente tem que trabalhar com dados, Sim, as mulheres ainda exato. estão muito distantes de serem tratadas como os homens. Questão salarial, questão de respeito, questão de hierarquia, questão organizacional. Você está Mas falando eu não- no mundo ou No mundo. no Brasil Não, no aqui? mundo. Eu No não Brasil sei. eu não vejo Na isso. América mesmo. Latina, mundo, a gente ainda é pior. A gente não Pior? vê porque a gente está dentro de uma bolha que a gente não consegue estourar. A América Latina é pior. Porque nós somos um continente pobre, empobrecido. Então existem mulheres que são privilegiadas. Mas você acha que mulher ganha menos do que homem aqui no Isso Brasil? é científico, são dados científicos. É Isso igual, não é igual, achismo. padre. Não, mas É eu vou te igual. falar assim, pegando do micro pro macro, então. Saindo aqui de onde a gente está, que é a nossa cidade, a nossa região aqui. Eu não vejo, por exemplo, ofertas de emprego com determinações salariais com diferença sexual, por exemplo. Não, já melhoramos demais. Isso não existe mais realmente. Melhoramos demais, mas por que melhoramos? Não,
Sim. Tem que uma ter o briga. grito de liberdade. O grito Tem de que liberdade ter. tem que existir. Tem que ter. Eu não tô sendo contra isso. O que eu acho é que é o seguinte: você tem que gritar por seus direitos, por suas igualdades, por tudo que for de diferente ou de Claro. errado, você tem que brigar sim, até você conquistar. E depois que isso conquistou, você não tem mais que continuar travando essa Mas guerra. eu conquistei por Aí você definitivo. tem que ter o meio termo, então não tá igual. Porque, por exemplo, o que as mulheres de hoje conquistaram vai durar até quando a sua filha precisar do emprego? Sim. Esse território Você já tem está essa garantia? conquistado. Claro, depois que você conquista um território, só com outra guerra para ser retomado. E Não todos vejo os guerra territórios que a mulher pode ocupar já estão ocupados? Não estão ainda, mas elas já venceram a guerra. Aí é tempo agora de plantar realmente para você chegar em todos os lugares. Realmente eu vejo que elas eram, né, menores, elas não estão em todos os lugares. Fato é que para mim essa guerra não precisa existir mais dentro do meu entendimento leigo. Talvez eu esteja muito equivocado e realmente precise de mais guerra. Mas eu acho que como elas já venceram a batalha, o negócio agora é equalizar e só semear o bem, porque se você continua numa guerra que não tem mais necessidade, eu só vejo percas com isso. Não, mas vai ter uma reação nisso. Vai ter Mas aí a perca gente com volta isso. aqui que eu tô falando. Não Cuidado sei com esse se- feminismo Exato. estúpido. É Exato. isso, mas é nisso que eu falo, Cuidado com entendeu? isso. Né? Né? A gente tem Exato. que entender o feminismo inteligente. É aquele feminismo que trabalha com o bom senso e não com o senso comum. Aham. Eu falo assim, Fábio, eu sempre falo isso. Porra, você tá errado, você pode me mostrar, mano, que eu sou o primeiro a ir lá e brigar e defender a bandeira de quem tá sendo. Agora, se não tem nada de errado, eu não vejo o porquê de querer continuar uma guerra, sabe? De plantar discórdia. Se não tem isso, por que a gente tá fazendo briga entre um e outro? Eu não Né? sou a favor da guerra, eu não sou a favor da, Guerra de da narrativa, às imposição vezes, das Ed. coisas, mas eu sou muito a favor da recordação. Boa. Então, eu acredito que as coisas precisam ser lembradas sempre que for oportuno. Porque quando nós nos esquecemos das nossas conquistas, nós corremos o risco de repetir os nossos erros. Por isso que até hoje os judeus celebram o dia do Holocausto. Não é porque eles são pérfidos ou perversos que querem recordar o sofrimento. Eles celebram o dia do Holocausto justamente para que a humanidade não se esqueça do que aconteceu e para que a humanidade não repita. Por isso que é preciso ter um movimento feminista para não se esquecer do que elas já viveram lá atrás e que elas conquistaram a duras penas. Claro. E para que não se claro. repita o que aconteceu lá atrás. Da mesma forma, quando tem a parada LGBT? LGBTQIA+, né? Sim. É preciso ter uma memória porque essas pessoas existem. E elas precisam de dignidade e respeito. 100%, não há Então, discordância da minha é a parte. memória que faz com que a gente não repita os erros do passado. Nós não podemos perder a memória. Então, eu não acho que é uma questão de guerra. É a questão de respeitar a memória dos acontecimentos. Se o Brasil politicamente tivesse memória, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. O problema é que é um país sem memória. Os nossos livros de história não passam de... Eu não sei nem que adjetivo eu posso dar. Porque a cada governo que se tem, se muda a história do país de acordo com a ideologia. Exatamente. Então, assim, eu não sei o que eu... Não, de fato, eu não tenho um adjetivo para dar para o que se ensina hoje nas escolas. Eu acho que tinha que mudar a escola. Eu acho que a igreja tinha que tomar conta da escola de novo. Já tentou e não deu certo. Tanto a igreja quanto o exército tinha que tomar conta da escola. Eu acho que toda instituição que ela é autoritária, ela prejudica a sociedade. Nós não educamos, Rodrigão, obrigando a pessoa a fazer o que eu quero. Porque na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai transgredir as regras. Liberdade demais Nossa, também faz isso. Paulo né? Freire vai dizer, a gente educa na liberdade. Mas o excesso de liberdade também sufoca, angustia e atrapalha. Por isso que em tudo é preciso ter o equilíbrio. Por isso que é bom você vir aqui, para equalizar o ambiente. Equalizar, eu tenho essa função. Tudo em Eu sou praticamente excesso. um budista. Tudo em excesso é um problema, né, cara? Cara, mas Todo é excesso o veneno é o que eu o digo. antídoto é o Todo mesmo. excesso esconde uma falta. Todo excesso. Excesso de comida esconde uma falta. Excesso de bebida esconde falta. Excesso de afeto, de amor, de carinho esconde faltas.
Você acha que a Bíblia é contra esse feminismo? A Bíblia? É. A Bíblia é patriarcal. A Bíblia é Lógico. patriarcal. Constituída por uma sociedade patriarcal, principalmente no Antigo Testamento. E tem isso mesmo a Sim, mulher sim. ela vai estar Sim. pro prazer do homem. Até porque Qual que é essa parte da Bíblia? a figura da mulher nas Escrituras, ela já vem como uma antecipação da realidade que será a formação das comunidades religiosas. A mulher, ela tem em primeiro lugar a representação bíblica de ser a religião seguida. Nem sempre é a mulher, o feminino, a fêmea. Como assim? O feminino na Bíblia muitas vezes é a metáfora do casamento entre Deus e o povo. Deus é sempre o noivo. Nós já, quando a gente lê o livro do Cântico dos Cânticos, é um poema entre o noivo e a noiva. Que no Novo Testamento, os padres da igreja do século II até o século V, início do século VI, eles vão interpretar esse noivo e essa noiva como Jesus Cristo e a igreja. Então, quando você pega o texto para analisar e fazer a exegese do original hebraico, você vê que, de fato, eles escreveram não para pessoas, mas para a relação entre Deus e aquele povo que forma a religião judaica, que é a noiva. A religião é a noiva, é a esposa. E ela está submissa a Deus, porque ele a quis. Então, a submissão da mulher é a submissão da igreja ao Cristo. Só que, ao mesmo tempo, é a mesma obrigatoriedade de amar e zelar pela mulher que o Cristo tem pela igreja. Da mesma forma com que Cristo amou a sua igreja, o marido tem que amar e honrar a sua esposa. Não, os discípulos estavam falando, então, da relação da igreja com Jesus. Com o Cristo, com o esposo. Ele é o esposo, ele é o noivo. A esposa que tem que viver por prazer do seu marido tá falando da igreja com Jesus. É a igreja, a esposa do Cristo. Mas isso aí se reflete ao casamento. É, casamento porque católico. Quando nós falamos do matrimônio, do sacramento do matrimônio, nós estamos colocando um homem e uma mulher para que vivam o testemunho na prática do que é ser Cristo e a sua igreja. Então, do mesmo jeito que a igreja depende do Cristo para sobreviver, se tirar o Cristo da igreja, a igreja não serve para nada. A gente está na igreja pelo Cristo, por mais nada. Qualquer outro motivo que me leve para a igreja é por engano. Nós vamos para a igreja pelo Cristo. A gente não está lá pelos padres, a gente não está lá pelos ministros. Nós estamos pelo Cristo, o amor a Jesus Cristo. Mas o Cristo não tem obrigação com a igreja nenhuma. É só Toda. a igreja que tem obrigação com o Cristo. O Cristo é que sustenta a igreja. Cristo é Cristo. Cristo Por não isso, tem ele sustenta obrigação. A igreja, é o Espírito Santo.